numa altura em que Portugal está à procura de caminhos para crescer e criar emprego e que se assuma a agricultura e o desenvolvimento rural como uma área central, seja na área económica, seja na proteção do território, na sua valorização e da coesão territorial, é importante homenagear, sublinhar a importância desta feira, que já vai na sua 30ª edição, Ovibeja. Eu quero cumprimentar o Presidente da ACOS, Castro Brito, pelo trabalho que tem desenvolvido e é de elementar justiça sublinhar o papel que esta feira tem tido, mostrando aquilo que de bom Portugal pode fazer para reduzir importações e aumentar as exportações. E essa é essencialmente a razão pela qual aqui vim, tenho vindo praticamente todos os anos. É importante que a aposta na agricultura não seja vista como uma opção episódica, temos de a reafirmar todos os dias, porque o nosso futuro coletivo passa muito pela valorização dos nossos recursos, áreas onde temos talentos, onde temos recursos, onde temos infraestruturas, onde existem recursos naturais e um posicionamento geoestratégico favorável, e a agricultura reúne todas essas potencialidades e a Ovibeja é uma feira que há muitos anos vem demonstrando esta capacidade de Portugal. Em relação à pergunta que me fez sobre o Congresso do Partido Socialista, eu não quero fazer nenhuma declaração que possa colocar em causa o respeito que os partidos devem ter quando um outro partido está a realizar o seu congresso. O PS está a realizar o seu congresso, o PSD terá uma delegação no encerramento desse congresso. Estamos naturalmente expectantes em relação às conclusões desse congresso e não quero fazer nenhuma declaração que possa pôr em causa a serenidade de um congresso de um outro partido. Em todo caso, a expectativa que temos em relação a esse congresso é de que ele possa dar as respostas às perguntas mais importantes que estão na cabeça de toda a gente, que está na cabeça dos portugueses. É importante saber qual é a opção de consolidação orçamental do Partido Socialista, se é através do aumento de impostos, se é através da redução da despesa, designadamente pela redefinição das funções do Estado, ou se passa por não cumprir as metas orçamentais para os próximos anos, caminhando na direção do segundo resgate. Essa é uma resposta que é importante obtermos. Não vale a pena estarmos com uma série de proclamações vagas sobre a austeridade, sobre a sua bondade, sobre a sua inevitabilidade. O que é essencial é que seja dito aos portugueses, sabendo que teremos que conviver com a consolidação orçamental durante muitos anos, se essa consolidação deve ser feita através do aumento de impostos, através da redução da despesa pública, como é a opção do PSD e do Governo, ou, pura e simplesmente, não cumprindo essas metas, caminhando na direção de um segundo resgate. Eu espero que este Congresso do Partido Socialista possa dar uma resposta em relação a esta questão. A segunda questão é sobre crescimento e emprego. E aí esperamos que o Partido Socialista possa vir a apresentar neste Congresso um modelo de crescimento e emprego que não seja o de regresso ao passado e de associar ao crescimento apenas o endividamento. Esperamos, por isso, que seja afirmado de uma forma clara quais são as reformas estruturais que devem ser realizadas, em que setores. Em segundo lugar, que se perspectivem as opções de investimento seletivo e reprodutivo, isto é, quais são os setores onde deveremos apostar mais do ponto de vista da seletividade do investimento e, por outro lado, como é que poderemos associar mais investimento privado e mais investimento externo ao nosso modelo de desenvolvimento. Essas são as questões centrais. Tudo o resto são questões que são laterais, que aquecem muito o ambiente mediático, admito, que podem despertar um certo interesse para a primeira página do jornal do dia seguinte, mas que não são questões essenciais. Aquilo que os portugueses esperam de qualquer congresso partidário, mas também do Congresso do Partido Socialista, que é um partido importante, um partido que governou Portugal durante uma grande parte do nosso período pós 25 de Abril,
é que sejam apresentadas propostas concretas, que sejam encontradas soluções para os grandes problemas que Portugal tem e, de preferência, que essas propostas sejam formuladas num ambiente, num espírito de compromisso, sendo que o compromisso só é possível alcançar se as duas partes dispuserem de alternativas, de propostas concretas. Eu não consigo dialogar, eu não consigo chegar a um consenso, a um compromisso, se uma das partes não apresenta as suas propostas e até se furta a esse espírito de compromisso. Acredito, sinceramente... Isto tem acontecido por parte do PS, na sua opinião? Infelizmente, até este momento, o Partido Socialista não tem nem manifestado o espírito de compromisso que é necessário, nem identificado propostas alternativas, opções de política que facilitem um diálogo que deve ser feito com pontos de vista complementares. Espero que este Congresso possa ir nessa direção, porque aí existe um grande consenso nacional. Ao contrário do que foi ontem afirmado, que há um consenso nacional quanto à vontade de haver eleições, eu aí julgo sinceramente que não existe consenso nenhum em relação a isso. Existe apenas uma vertigem, uma obsessão do Partido Socialista por eleições. Existe sim um consenso junto dos portugueses quanto à necessidade de os políticos estarem à altura das suas responsabilidades, da exigência deste momento. Portugal está a atravessar um dos seus períodos mais difíceis das últimas décadas. Já passamos por períodos mais difíceis do que este, nos 870 anos de história de Portugal. Mas temos que ter noção que um período destes, uma exigência como esta, pressupõe um grande sentido de responsabilidade, uma grande capacidade para pensar para lá do memorando de entendimento, desenhar um modelo de desenvolvimento que supere problemas estruturais que estão connosco há muitas décadas, que necessitam de entendimentos que superem uma legislatura, porque estes constrangimentos de que dispomos são constrangimentos que nos afetam há muito tempo e que nos afetarão durante muito mais tempo. Portugal tem outros problemas para lá do déficit e da dívida. Problemas na área do déficit alimentar, problemas na área do déficit energético, na dependência energética, problemas na área do ordenamento do território, na justiça, na ciência, nas qualificações. Ora, se queremos crescer e crescer de uma forma sustentável, é necessário que todos os partidos, todos os políticos, todos os órgãos de soberania possam apresentar as suas alternativas, possam apresentar as suas propostas, possam desenhar um quadro que oriente um modelo de desenvolvimento que supere problemas financeiros, problemas económicos e problemas sociais. E espero que o Partido Socialista possa, neste Congresso, dar um passo neste sentido. Eu não quero fazer mais nenhuma declaração que possa ser visto como uma intromissão em relação ao Congresso, que é um Congresso importante e em relação ao qual o PSD assiste com uma certa expectativa. Duas questões. Espera da próxima reunião, da reunião da próxima semana entre António José Seguro e Pedro Passos Coelho, entre o PS e o Governo. E a segunda questão, como é que vê esta radicalização do discurso do PS em relação ao Presidente da República? Quanto à iniciativa do Governo de convidar o Partido Socialista para rondas sucessivas, para conversas sucessivas quanto à reforma do Estado e uma agenda para crescimento e emprego, eu julgo que isso é positivo e estou certo que isso acontecerá. Não acredito que o Partido Socialista não venha a participar ativamente nessa discussão. Isso não seria... Bom, eu não acredito, eu julgo sinceramente que isso tem a ver com o calor do ambiente de um congresso partidário. Não existe nenhuma razão para que aquilo que deve ser feito não venha a ser feito. E todos os portugueses consideram que deve haver diálogo, deve haver compromisso e estou por isso muito convicto que isso acabará por acontecer nestas reuniões, pelo menos a capacidade para as pessoas se sentarem em nome do interesse superior, que é o interesse nacional, que é o interesse superior ao interesse partidário. Quanto à questão do Presidente da República, aí o PSD tem tido uma posição muito constante. Há 3 meses, o Sr. Presidente da República, por ocasião do primeiro do discurso de Ano Novo, fez um discurso que muitos consideraram ser crítico ao Governo, falando até na inevitabilidade de uma espiral recessiva. Foi apenas há 3 meses. O PSD reagiu da mesma forma que agora reage perante um novo discurso. O Sr. Presidente da República coloca-se, e bem, num plano superior ao plano partidário. Essa posição cria condições para promover o diálogo político e social.
Em nenhum momento o seu discurso pode ser enquadrado numa lógica de uma mera opção partidária e, assim como dissemos isso há 3 meses, voltamos a dizer isto hoje. O que é diferente, o que difere, é a forma como o Partido Socialista reage a esses discursos. Porque há 3 meses, quando o Sr. Presidente da República fez um discurso sobre a espiral recessiva e chamou a atenção do Governo e do país para a necessidade de apostar na economia e não apenas na consolidação orçamental, o Partido Socialista lançou uma série de proclamações eufóricas dizendo que o Governo está isolado, o Partido Socialista, o Presidente da República concorda com o Partido Socialista. Bom, 3 meses depois, quando o Sr. Presidente da República faz um discurso que volta a lançar uma série de considerações e de alertas quanto à necessidade de pensar para lá do memorando de entendimento, pensar para lá da Troika, pensar para lá da consolidação orçamental, uma intervenção que coloca em causa até algumas opções das próprias instituições internacionais, pela simples circunstância do Sr. Presidente da República não ter dado conforto à ideia de eleições. Isso originou um discurso por parte do Partido Socialista que é totalmente contraditório com o discurso do Partido Socialista de há 3 meses. Julgo que esta opção do Partido Socialista de tentar ou apropriar-se do discurso do Sr. Presidente da República quando esse discurso lhe parece ser mais conveniente, ou tentar empurrar o Sr. Presidente da República para um outro campo partidário quando não dá conforto a uma opção de eleições antecipadas, é uma opção que não revela sentido de Estado. Os portugueses sabem que os órgãos de soberania têm funções próprias. A função do Sr. Presidente da República é uma função distinta do Governo e distinta da Assembleia da República. Cada um assume as suas responsabilidades e, mais do que tentar assumir um discurso radical em relação ao Sr. Presidente da República, o que é importante é que o Partido Socialista e todos os partidos políticos estejam à altura das suas responsabilidades, apresentando propostas que consolidem as contas públicas, gerem crescimento e gerem emprego. Esse é o nosso papel. O papel do Sr. Presidente da República é outro.